Canal Letrados no ar, novamente com você, junto com você. A gente está recebendo alguns pedidos de temas, né, para conversarmos, para batermos um papo. O tema é o que não falta, né? Nós estamos num momento complexo de tantas possibilidades e muita coisa polêmica aí no ar, né, gente? Surgiram repetidos pedidos e um deles foi em relação à intolerância religiosa. E pensar a religião é uma coisa interessante, né? O que é que faz uma pessoa buscar a religião, né? O que é a religião? Isso é muito abstrato, isso é muito subjetivo. Fé é algo subjetivo, a crença é algo subjetivo. No que eu acredito, no que você acredita, isso tem a ver com a nossa diversidade cultural, né? Vai ter quem acredite em Maomé, em Alá, vai ter quem acredite no Deus soberano, onipotente, onipresente, onisciente, vai ter quem não acredite em nenhum aspecto da crença, vai ter aquele que é cérebro, racionalidade, cientificismo, a ciência é o que explica todas as coisas. Então, assim, falar de religião é uma coisa difícil, né? Porque a gente tem que aceitar a individualidade, a gente tem que aceitar a formação das pessoas. Então eu posso chegar aqui e dizer, eu não acredito, eu só acredito naquilo que é palpável, naquilo que é concreto, naquilo que é provável, eu só acredito no tubo de ensaio, eu só acredito naquilo que a ciência pode provar. Eu posso chegar aqui e digo, não, eu acredito em alguma coisa, mas eu não sei a coisa em que eu acredito. A questão é outra, a questão na verdade é até onde eu posso determinar em que você tem de acreditar. Dados revelam, e dados recentes, que a intolerância religiosa vem crescendo. Ela que teve um passo para trás, lá por volta de 2012, 2013, que pode ser explicado por vários meios, assim, o que aconteceu em 2012, 2013 para que a intolerância caísse. Mas, de repente, a partir de 2014, ela voltou a crescer em uma coisa muito significativa. Dados de Secretaria de Direitos Humanos e de um engajamento, uma preocupação com os aspectos ligados à religiosidade demonstram que as religiões afrodescendentes, ou seja, aquelas religiões que vêm a partir das raízes africanas, da matriz africana, que é uma matriz muito forte na formação do povo brasileiro, essas religiões são mais discriminadas do que as outras. Então o percentual de violência e de intolerância religiosa, ele cresce quando a questão é discriminação e depredação. E a depredação normalmente não se dá de uma igreja católica ou de um templo de religião evangélica. E isso é inaceitável. É inaceitável que você seja produto de um país como esse, que, segundo Darcy Ribeiro no livro O Povo Brasileiro, que é um livro fantástico para você estudar a formação cultural brasileira, a formação do povo brasileiro, ele diz que o Brasil é um encontro de gente desencontrada, que aqui tudo se misturou. Houve uma mistura, a religiosidade então não é produto dessa mistura. Então, assim, quando a gente vai buscar as denúncias e denúncias que são feitas cotidianamente, não sei se você tem esse dado, mas é bom que avalie sobre isso. Nós temos a cada 15 horas uma denúncia por intolerância religiosa num país considerado laico. Então, laico significa que nós temos liberdade de culto religioso. Se eu quiser, eu sou do candomblé. Se eu quiser, eu sou da umbanda. Se eu quiser, eu sou do espiritismo. Se eu quiser, eu sou do catolicismo. Se eu quiser, eu sou de movimento evangélico. Se eu quiser, eu sou livre. E se eu sou livre para praticar a minha religião, por que a intolerância? Porque a cada 15 horas há uma denúncia de intolerância. E pior do que isso, por que as pessoas não denunciam? Que é uma questão a se pensar. Precisamos denunciar. Os órgãos competentes ligados à preservação cultural e da liberdade de cada um de nós, eles estão aí, mas eles não podem atuar se não houver uma denúncia. E as pessoas não denunciam por quê? Porque muitas vezes a intolerância está velada dentro de cada um. Ela está ali. Dados demonstram que no Rio de Janeiro teve um crescimento muito grande, um crescimento absurdo no número de atos intolerantes. Como numa cidade do Rio de Janeiro nós não temos uma denúncia intensa? Como cidades como Salvador não tem uma denúncia maior?
Porque as pessoas aceitam atos de intolerância. Porque se olha um ritual do candomblé e se taxa como endemoniado. De onde vem isso? Será que a gente não está reproduzindo a mesma ideologia lá dos escravocratas do século XVII, do século XVIII, do século XIX? Onde houve mudanças? Houve mudança ou ainda estamos reproduzindo as mesmas teses lá da visão determinista do século XIX? Determinismo que significa imutabilidade ideológica. O determinismo reproduz a mesma ideia. De uma forma bem simples, é exatamente isso. Numa das provas do Enem se cobrou intolerância religiosa. Muitos candidatos tiveram uma dificuldade enorme para falar sobre isso. E por que essa dificuldade? Porque na verdade a gente nunca para pensar nisso. Schopenhauer tem uma colocação que é fantástica. Ele diz que todo ser humano tende a limitar o mundo ao limite da sua própria visão. Então a minha visão limita a visão que eu vou ter do mundo. E não pode, a minha visão é a minha visão, mas o mundo tem outro limite. Quando você parou para pensar sobre isso? Quando as pessoas param para se colocar no lugar de quem sofreu preconceito religioso? Cada um de nós é livre para exercer, sim, a sua religião. Religião tem que ser algo motivado por o querer bem ao outro, por uma atitude ética. Eu posso não ter religião e isso não faz de mim nem melhor nem pior do que você. Nós somos diferentes. E por que essa imposição? A cultura vem e demonstra que nós somos produto exatamente do que é ensinado. E isso é Emile Durkheim. A tendência do indivíduo é seguir o comportamento da coletividade. A coletividade impõe uma forma de agir. E nós terminamos agindo com essa imposição. E nós somos produto dessa imposição. Está na hora de pensar que religião é algo que foi feito para elevar o ser humano. E pensar em elevar significa pensar o bem do outro, querer o bem do outro. Amar significa fazer o bem por amor e não porque a pessoa a quem eu estou fazendo é meu amigo, é meu irmão, é meu primo, é meu tio, é meu pai, é meu companheiro, é meu esposo, é minha esposa. O bem deve ser feito por amor ao bem e religião significa exatamente isso. Querer o bem do outro também significa que você está cuidando de si, cuidando individualmente dos seus aspectos mais simbólicos, do seu equilíbrio. É inaceitável que uma pessoa vá a uma manifestação religiosa e saia de lá querendo o mal do outro. É inconcebível que você se diga religioso e queira que o outro morra, e queira que o outro se dê mal, ou que pense em incendiar o espaço que o outro frequenta, porque o espaço do outro não é o seu espaço. Cada um tem seu espaço, cada um tem seu lugar. A intolerância deve ser questionada e deve ser mais do que questionada. Ela deve ser impedida. É preciso criar legislação que fale sobre isso e que puna atos de forma específica, porque as pessoas só param quando elas percebem que podem colher disso um efeito negativo. Reflexão é fundamental, mas a participação do Estado também. É preciso que o Estado tipifique a intolerância religiosa e que faça disso um ato humano. Canal Letrado se posicionando. Se inscreva no canal, assista, divulgue, mostre às pessoas que elas precisam ser tolerantes com tudo. Não é só com a religião, é com tudo. Mas a religião também está sendo uma grande base de crescimento do ponto de vista psicológico, do ponto de vista emocional. Tá bom? Um abraço a todos, um beijo do Mequetrefe. Tchau, tchau.